É isso aí. Beleza, vamos começar então o Varejo Show, novas formas de comunicar. Caio, assume. Eu queria. Bom, essa pauta que a gente colocou na semana passada, né? O pessoal fez a sugestão pra gente, principalmente em cima de Facebook e Google, né? O pessoal perguntou quais formas que a gente tem para inovar sem ser esses caminhos óbvios, que parecem tão óbvios hoje, né? Então a pauta eu acho que a gente tem que levantar exatamente essa. Como é que a gente começa a fazer diferente exatamente do que todo mundo está fazendo? Quais são os caminhos diferentes nessa história? Eu puxo para você, Rocha, começar a falar dessa história, depois puxo o Alecrim, fecha comigo depois o assunto, tá bom? Então vamos lá, Rocha. O que a gente começa a fazer? Vamos pensar em comunicação, cara. Como é que a gente. Vamos falar o que primeiro? Vamos combinar de falar o que primeiro? Para dentro ou para fora da loja? O que nós vamos falar em comunicação? Caio, eu acho que a gente pode começar falando de comunicação e da dificuldade que o varejista tem natural, cultural, de investir em ações intangíveis. A comunicação sempre foi um bem intangível, né? O Alecrim morreu, caiu. E o varejista sempre teve uma dificuldade muito grande, natural, em investir em coisas que ele não pega, né? Tanto em treinamento de pessoas quanto em comunicação. Só que agora, com a redução de fluxo de loja, com a redução do número de pessoas que entram dentro da loja, ele está tendo muita dificuldade em aumentar esse fluxo, porque ele não sabe fazer comunicação. Até pouco tempo atrás, poucos varejos aprenderam a fazer comunicação e trouxeram a comunicação, principalmente a propaganda, como ações reais do seu negócio. A Casas Bahia, você lembra que a gente falava, a Casas Bahia vende o quê? Vende parcela, vende... ele comprava mídia igual comprava uma televisão para vender. Ele conseguiu colocar a comunicação no seu core business, né? E hoje a grande dificuldade do varejista é essa. Ele consegue investir num prédio maravilhoso, paga IPTU todo ano, às vezes não tem nem ninguém morando ou utilizando aquele imóvel, mas tem dificuldade em investir em comunicação. Agora que a gente vive uma era em que o cliente não vai mais na loja, essas empresas que têm dificuldade em investir em tangível estão realmente sofrendo muito. Então, eu queria começar pelo cultural. Eu acho que, por aí, Alecrim, dá uma continuidade nisso. Eu sei que você caiu, mas a gente já falou desse assunto cultural, que é a dificuldade de investimento do varejista em comunicação. E essa questão do comunicar, que é fundamental, né? A gente tem aquele ditado bem antigo, quem não comunica se trambica. Durante muito tempo, inclusive, comunicação e propaganda foram colocadas no mesmo ponto. O que eu tenho visto em relação à comunicação, principalmente essas novas mídias, eu tenho encontrado, por exemplo, eu moro em Natal, Rio Grande do Norte, e excelentes negócios, né? Tem aqui, pelo menos, eu listaria uns 10 negócios que hoje são muito conhecidos na cidade e que todos eles utilizaram mídias que talvez há 10, 15 anos não existia. Tem a comunicação, aquela tradicional, que é o boca a boca. Então, são pessoas bem relacionadas. Eu digo muito hoje que para você abrir um negócio, você tem que ser bem relacionado, um pequeno negócio, ser bem relacionado e saber utilizar bem essas novas mídias, né? Esses canais digitais. E esses negócios eu tenho estudado um pouquinho, tenho visto. As pessoas conhecem pessoas, essas pessoas vão até o negócio, eles fazem um bom trabalho, principalmente usando o Stories do Instagram. Isso tem atraído mais pessoas. Esses amigos usam o capital social deles mesmos. Então, se eu tenho 50 amigos, cada um postando sobre o meu negócio na rede social, atrai mais gente que não conhece o amigo, mas não conhece o negócio. E aí esses negócios vão sendo conhecidos. Alguns investimentos exigem grana, outros exigem capital social, amizade. Então, eu tenho visto isso para o pequeno negócio e tenho achado isso muito interessante, com uma repercussão e um retorno muito bom. Muito bem. Muito legal. E aí, Caião? Cara, eu acho que comunicação, no sentido mais simples do entendimento, que é a propaganda, cara, né? A publicidade, o boca a boca, criar o efeito boca a boca de alguma maneira, espalhar a sua marca. Eu acho que você falou de ser intangível em alguns momentos, Fred, isso que é bacana entre a gente, né? Nesse ponto eu discordo um pouco de você, cara. Eu vejo que a primeira ação que o cara faz, até erroneamente falando, né, é tentar fazer propaganda, né? Às vezes o cara tem um problema hoje que ele não está vendendo. Você falou de fluxo, né? Eu tenho uma informação desse mês que saiu agora, de março, né?
O mês de março foi menos 7,4% contra o mês de março do ano passado, né? Principalmente por conta do carnaval ter caído agora, tal, não sei o quê, no finalzinho de março. Então, foi um mês muito ruim para o varejo em termos de fluxo, de tráfego de pessoas, cara. E o varejo está marcando essa queda de tráfego, como você colocou aqui, já há algum tempo, né? O Samuca deve estar online aqui, você me corrige, Samuca, se eu estiver errado. Samuel, que sempre participa aqui comigo, né, toda semana, eu acho que é 7,4 a queda desse mês agora de março. Então, assim, por vezes, cara, a gente não está vendendo porque não tem pessoas entrando na loja, é um fato, tá? Principalmente lojas que precisam de muito tráfego para vender, essas lojas com perfil bem popular, a queda de tráfego representa quase que praticamente uma mesma queda de venda, né? 10% de queda de tráfego representa quase que 10% de queda de venda. Agora, no geral, cara, ainda às vezes a questão de atendimento não bem formuladas, a equipe está desestimulada, algumas pautas que a gente já colocou no passado e que a comunicação por si só não salva a história, né? Às vezes o cara tem um problema interno e está atacando comunicação como o primeiro. Eu entendo para o pequeno varejista, o médio varejista, me parece, tá? Que a comunicação, a propaganda, às vezes é o primeiro remédio a ser utilizado em caso de crise. E não necessariamente esse é o melhor remédio para você reverter vendas, né? O Alecrim colocou alguma coisa do capital social das pessoas. Eu acho que isso apostar em pessoas, talvez às vezes faz mais sentido que apostar em comunicação. Mas assim, há coisas mais populares que parece que elas sempre funcionam, né? Carrinho de pipoca, algodão doce, essas pequenas promoções longe da grande mídia, para o pequeno varejo, são questões de comunicação que funcionam muito bem para trazer aquele tráfego instantâneo, aquele tráfego do dia, que está circulando no calçadão, que está andando em algum local, para trazer. Então, assim, são questões que ainda funcionam bem, ainda para trazer esse pequeno cliente para loja, aliás, o cliente do pequeno varejo para ir na loja ainda. Eu vejo dessa forma. Caio, quando eu falo da comunicação, eu falo realmente do pequeno varejo, porque ele raramente consegue fazer um panfleto. Isso é dentro da realidade do meu dia a dia. Então, uma coisa são os varejistas que estão dentro de shopping, que já têm uma certa estrutura e que comunicam. Mas o pequeno varejista, aquele que faz o fluxo de caixa ainda no caderno, que é 90% do país, ele tem dificuldade, sim, em enxergar a comunicação, tanto que quando ele entra em um momento de crise, a primeira coisa que ele corta é a comunicação. Isso é o reflexo errôneo de pisar o pé no freio com o carro dentro da curva. Mas ainda vejo que a primeira coisa que esse cara faz é uma faixinha na estopa escrito com um pincel vagabundo, mas a primeira coisa, o primeiro sair fora, assim, a primeira ação dele parece que está dentro da comunicação de alguma forma, né? Então, assim, o primeiro barulho que ele faz, às vezes sem tanto recurso improvisado, mas é o primeiro recurso que esse cara usa. Uma folha de sulfite, uma canetão, alguma coisa. Aí que tá. Esse recurso improvisado funciona? É isso que tem que ver. Agora que entra. Primeiro ele tem dificuldade em investir dinheiro em comunicação. Ele faz uma loja linda, é muito comum no interior. Eu vejo lojas que o cara gastou 300, meio milhão de reais, uma loja de calçados, por exemplo, que o cara monta uma loja, parece muito dinheiro para quem está ouvindo, mas no varejo é comum esse tipo de reforma de loja. Para todo lado você vê loja de 200, 500 mil reais de infraestrutura, e o cara tem dificuldade de pôr 10 mil em comunicação, cara. Ele não põe. Eu estou te falando que foram 10 anos como agência de propaganda tentando fazer com que as pessoas... Ele tem dificuldade em fazer isso. Não é que ele acha que não funciona. Ele usa... que não são eficazes. Oi. Desculpa. E aproveitando só eu vou voltar ao que eu estava falando. Eu conheço 5 negócios, né, que tiveram investimento de grana zero em comunicação, zero. É uma cafeteria, 2 docerias e 2 food trucks. Existem mais. Mas o investimento desses caras foi todo direcionado em Instagram, com Instagram Stories, e principalmente aquelas primeiras pessoas que foram aos negócios são pessoas do seu capital social. Então, são pessoas que vão depois... E caiu. Continua, mas tem alguém gerando conteúdo, né? Uma coisa é o investimento. Isso vamos ver qual que é a idade desses lojistas, se são docerias, se são lojistas novos. Os novos empreendedores já estão com menos dificuldade de investir em comunicação. Já estão com lojas mais bonitas, estão investindo em redes sociais. Mas se a gente for pegar a cultura do varejista antigo, né, Caio, é aquele cara que realmente tem uma certa dificuldade. Vamos ver se ele volta aí para a gente voltar
e pular esse assunto da cultura e ir atrás da solução, né? Eu acho que esse ponto que o Alecrim está colocando é justamente essa. Os caras estão investindo pouco ou quase nada e tendo resultado. Então, vamos para essa fórmula mágica, que eu acho que é aí que é legal. O Maurício está colocando aqui mágicas que a gente consegue com menor investimento. Eu queria colocar duas coisas para você, para a gente comentar, e você, enquanto o Alecrim não sobe aqui. Primeiro, o Fábio Petri colocou: um desafio é mensurar o resultado de uma ação de comunicação, ainda mais quando utilizamos vários meios, né? Então, assim, uma coisa que a gente pode pôr em pauta aqui: qual que é a dificuldade que a gente tem para mensurar essas ações? Qual a dificuldade que o pequeno e médio tem, né, para mensurar? E uma outra coisa muito bacana que o Maurício coloca aqui, que é, no caso de crise, o que o empreendedor corta ou diminui é a parte de serviço. Ele está falando informática, contabilidade e propaganda. Ele está colocando propaganda no jogo. A gente sabe que é uma parte que é cortada também, né? Então vamos falar primeiro, para começar, então, tá chegando mais coisas aqui, mais perguntas, o Alecrim está subindo aqui também no ar. Primeira coisa que a gente coloca é essa dificuldade do cara de realmente mensurar resultado. E eu acho que essa é uma dificuldade hoje que não é só do pequeno, né, cara? Todo mundo está com a dificuldade hoje, vem dos grandes players, obviamente, essa história, mas dessa forma, como é que eu mensuro que não seja só pela venda, né? Como é que eu mensuro que a ação que eu fiz foi boa, né? O que tu acha disso daí, eu acho? Cara, isso aí você é o maior especialista em métricas que eu conheço, né? É claro que a tecnologia que você utiliza, ela não é utilizada por pequenas lojas por questão de investimento. Eu até acho que eles poderiam ter sim, né? Não digo, existem vários tipos de contador de fluxo para poder mensurar. E a única forma que você sabe se uma propaganda funcionou ou não é o aumento de fluxo. Às vezes você tem até aumento de fluxo, mas não tem aumento de vendas por uma equipe incompetente. Então, o aumento de fluxo é realmente o que melhor entrega, sim, o êxito da comunicação que foi feita, né? Só que é o seguinte... Eu costumo brincar, eu falo assim, às vezes numa campanha tem... Eu não sei, o Alecrim está no ar aqui? O Alecrim voltou ou não voltou? Tô sim, tô no ar. Tá sem vídeo, tá? Beleza. Então, você quer concluir, Alecrim, o que você estava falando, só para a gente retomar? Eu caí aonde? Em que momento? É até bom continuar. Você exemplificou alguns pequenos varejos que iniciaram o processo de comunicação sem investimento, isso. Mas é importante você citar, são empresas novas, né? São empresas novas, começando agora. É só o caso, eu acho que não foi ao ar. Só para concluir, quando você caiu, eu falei, provavelmente são empresas novas, porque os novos varejistas já não têm mais tanta dificuldade de investir em comunicação, né? Então, continua. Perfeito. Então, eu estava falando, basicamente, eu conheço 10 negócios, mas vou rapidamente falar o caso que aconteceu sexta-feira. Um dia daqueles bacana que a gente ama, palestra de manhã, palestra à tarde, terminou a palestra, indo para casa, melhor ainda, a palestra em casa, aí passando no posto de gasolina, comprei 6 cervejas, aí chegou tomar essa cerveja com o quê? Aí dei uma olhada no Instagram, para dar uma olhada no que a galera tá fazendo, e um amigo meu, Denis, posta dois acarajé do lado de uma cerveja, né? Eu disse, nossa, coisa linda. Cliquei lá no que ele marcou. Aí ele fica doido. Não, fiquei doida, salivei na hora, aí ele marcou o cara, acarajé do César. Eu clico lá, entro no Instagram do cara. E aí, assim, estamos inaugurando hoje nossa participação no Food Park em tal lugar, 3 ruas da minha casa. E aí eu fui lá, comprei o acarajé, voltei e tomei cerveja com o acarajé. Qual foi o investimento que esse cara fez de grana na comunicação? Foi um cliente que postou, né? Aquela migração da promoção para influenciador. Não influenciador para fissa, né? O blogueiro. O cara que está aí de moda e tal, mas esse influenciador que é o cliente, é o capital social que o cara tem. Então, eu acho que a comunicação mais forte, e concordo, Xará, você está certíssimo, para o pequeno negócio que está começando agora, atrair primeiro os amigos vão lá, cada um tem seu capital social, esses caras reverberam nas redes, que vão chamando gente, mais gente, e aí cada pessoa vai comunicando e ele vai mantendo ali, principalmente Instagram Stories, eu tenho visto que tem funcionado demais para esse pequeno negócio. Cafeteria, doceria, food truck, então sabendo utilizar, o investimento é muito baixo. Agora, claro, lá no Instagram Stories tem que fazer as coisas direitinho, e no Instagram como um todo botar boas fotos, o cuidado com a comunicação é importante, mas eu tenho visto isso muito acontecer. E vocês como especialistas, vocês estão vendo que, por exemplo, o Facebook, com essa história de Facebook Stories, agora isso vinga também como mídia também? Você acha que tem chance de vingar ou é uma coisa que
vai nascer e vai morrer rápido, igual a do WhatsApp aqui. O que me preocupa aí é porque a gente passa a ter, tanto no Instagram quanto no Facebook, uma timeline horizontal e vertical. Exato. Isso eu ainda não consegui interpretar efetivamente a força de cada um e o tipo de público que está utilizando cada um. Tá? Eu acho que é duas redes sociais em uma. Eu ainda não usei o Facebook Stories. Dei uma navegada rápida. O Instagram eu uso muito pouco. Eu acho que eu poderia usar mais agora com essas viagens. Mas, por incrível que pareça, eu tenho vergonha de fazer vídeo. Esse tanto de vídeo que eu faço, mas eu tenho vergonha. São dois, cara. Eu também tenho. Eu faço. Aliás, o último vídeo que você fez ficou magnífico. A luz, a imagem. Pô, cara, ficou O cara é hollywoodiano, cara. Produção, cara. O cara faz produção. Mas é isso. Eu acho que a internet, ela vem possibilitar. Eu ouvi uma pergunta aí. Deixa eu só ver de quem que é. Aí puxar o assunto aqui, Rocha. Pode puxar. Falando de público. Né? Não é só o Luiz, a Renata também puxando a mesma história aqui. Exatamente. A vantagem da internet é que você consegue efetivamente segmentar públicos. Você consegue colocar as pessoas para curtir e não só públicos de forma vertical, ou seja, eu quero atingir apenas engenheiros, atingir apenas dentistas, porque eu vendo roupa branca, atingir apenas noivas, porque eu quero vender dia de noiva, mas também atingir também por região, por cidade, por uma série de características. Diferente da mídia em massa, que você, quando joga uma propaganda na TV ou uma propaganda em rádio, você atinge muito mais gente do que você não quer do que é que você quer. Por isso você tem um preço de custo por mil diferente. Ô Xará e Caio, tem uma coisa que a gente já fala, né, há bastante tempo, mas que ficou muito forte agora com o online crescendo, com a violência nas cidades, a insegurança, o trânsito. Ou seja, é mais difícil se deslocar para qualquer estabelecimento físico hoje. Então, o grande ponto que eu tenho percebido, além dessa utilização dessas novas mídias, como eu falei, é que cada vez mais o varejo físico ele precisa dar motivo para o cara sair de casa e ir até ele. E esse motivo vai além do que ele vende, o produto em si. Aí a gente volta a falar da experiência, porque a experiência bacana, porque todos esses lugares que eu falei, a Chapelato, a Very Sugar, o Acarajé do César, falando de 3 casos em Natal que usam dessa comunicação de baixo investimento e utilização do capital social, e o Instagram Stories, tem um negócio, a experiência é muito boa lá, né? Então o cliente tem o que falar, né? O cara tem o que falar. Então eu estou lá na Chapelato, eu vou postar alguma coisa porque o ambiente é legal, a música é boa, o café é bom, mas não é só o produto que você vende, é a experiência, o ambiente, o atendimento, é tudo que envolve. E aí eu estou dando motivo para o cara sair de casa e quando ele está lá, ele falar sobre mim. E aí é o influenciador. Olha que legal, Fred. Os próprios lugares já são conteúdo da comunicação. Aí isso fica bacana, fica natural a coisa. Aí funciona. Porque o que eu tenho visto são lojas que são muito ruins, simulando uma comunicação ou um ambiente que não existe, e as pessoas respiram aquilo e não caem. Entendeu? Porque não tem engajamento, porque não tem compartilhamento, porque, entre aspas, é uma mentira ou é uma falsa verdade. Né? Então, quando a gente divulga lugares, naturalmente as coisas acontecem. É só chegar num lugar bacana, a primeira coisa que eu vou fazer é postar e compartilhar com meus amigos. Porque o lugar é legal, o lugar é conteúdo. Você vê, eu nem falo loja. Então, o desafio está aí. Para ter uma comunicação natural, para que as pessoas se engajem e transformem o seu lugar em um post, o lugar tem que ser lugar e não loja. Acho que Eu fui... Perfeito, complementou maravilhosamente. Eu fui sábado a uma peixaria chamada Riquimar, em Natal. Eu adoro peixe, só que eu não gosto de ir lá na peixaria tradicional. O cara abriu uma peixaria, a segunda que tem em Natal, tem uma outra chamada Cardume. Essas 2 peixarias, são um espetáculo. Aí o trabalho dos caras, exatamente esse. Rede social, capital social, sendo influenciador, imã atraindo mais gente. Aí você chega na peixaria, cara, parece coisa, é limpo, é lindo,
tem produto bom, o atendimento é espetacular. E aí de lá mesmo eu já tirei um monte de foto e já postei, entendeu? E aí isso já vira atração para outras pessoas que não conheciam. Do mesmo jeito que eu fui fisgado, alguém pode ser fisgado também. Eu acredito muito nesse tipo de comunicação para o pequeno. Caio, conta aí para nós. Cara, eu acho que assim, a questão da experiência que vocês colocaram, a experiência como conteúdo, vamos dizer, nessa história, transformar a loja em local, eu acho que faz sentido. Agora, eu só discordo de você, Fred, num ponto que, assim, eu tenho visto um esforço cada vez mais crescente, com bons resultados, em criar bons ambientes, tá? E boas experiências. O próprio Alecrim colocou agora o caso de um monte de empresa pequena, né, cara, que ele está conhecendo, as pequenas que estão começando, repletas de boas experiências, né, cara? A gente já falou isso em exemplos passados aqui em outros. Nós estamos no 9º episódio agora do Varejo Show, né, cara? E em 9 episódios nós falamos sobre experiência, sobre ter esse unique selling proposition, que é aquele negócio só seu, né? Por que você, o seu posicionamento, o seu mercado, o seu consumidor de se posicionar. E assim, e eu acho que assim, tem muito mais gente acertando essa mão do que errando. Tá errando, infelizmente, cara, quem tá copiando o conceito. Eu acho que assim, caminhar com o conceito, você acaba perdendo essa história de lugar, esse propósito de criar um lugar adequado, com conteúdo adequado, que vire conteúdo de comunicação, que faça o que a gente chama no marketing, né? Que faça o buzz, que é o barulho, né? Buzz é o barulho da abelha, né? Nessa história, mas que faça o buzz positivo da marca e atraia mais pessoas. Mas eu acho que as pessoas estão mais acertando hoje do que errando. Hoje de manhã fui entrevistado e me perguntaram sobre o que eu estava vendo lá fora e daqui do Brasil, em termos do varejo brasileiro. E eu acho que é um esforço grande das marcas do Brasil aqui, e qualitativamente falando, principalmente do middle market, que é esse mercado do meio, que é nem o pequenininho varejo de bairro, e nem as grandes marcas. Existe esse mercado intermediário que, ao meu ver, está fazendo um bom trabalho de comunicação, de layout de loja, de experiência de compra. Existe muito a ser feito. Mas a gente já fez muito mais do que a gente já tinha feito no ano passado, né? As marcas estão caminhando com cada vez mais progressividade, com cada vez mais entrega. Eu acho que a gente está melhorando essa história sim, cara. Eu acho que, implementando o que você falou, existem aqueles que estão fazendo e estão fazendo muito mais bem feito do que mal feito. Isso que você falou. Tem gente que está fazendo melhor que gente grande. Mas ainda falta muita gente para fazer melhor que gente grande, não é tamanho. O problema são aqueles que não estão fazendo nada, entendeu? Exatamente. Eu acho que eu concordo com você. Quem está fazendo está sendo muito mais assertivo, né? E quem está errando, aliás, eu acho que o que falta é as pessoas fazerem. Eles estão falta tentar. Se você tentar, você acerta uma hora, cara, mas tem que fazer, é exatamente o que você está falando. Mas tem um ponto aí, amigos. Diga. Tem um ponto aí, por exemplo, o Flávio falou uma coisa que eu concordo demais, que é a questão da espontaneidade, né? Tudo, tanto o que eu estava falando quanto o que o Xará estava falando, o negócio precisa dar motivo para alguém comunicar por ele. Eu me lembro que o Edmur Sayane, da Ponto de Referência, ele falava da diferença de marca e reputação. Que marca é a comunicação, vamos supor, de dentro para fora. É o que a gente quer que o cliente ache que a gente é. E reputação é de fora para dentro. É o que o cliente verdadeiramente acha que a gente é. E o que vale mais é a reputação. E aí as pessoas muitas vezes se empolgam com isso, né? E vem nessas questões, por exemplo, storytelling. Aí a gente viu 2 casos aí de marcas, eu sei que existem várias outras, que inventaram histórias para poder entrar, sabe? Como o produto foi criado e tal. Eu acho que isso é um vacilo muito grande, porque a comunicação que vale é aquela que é... Isso, aquela comunicação que é íntegra, cara. E ser íntegro é isso. Eu estou lá no teu negócio, acho bacana e compartilho. Eu não estou ganhando desconto, não estou ganhando nada. Entendeu? Pra ser sincero. Deixa eu perguntar aqui, ó, do meu amigo Moritz. Seus livros foram, viu, meu amigo? Bem, é o seguinte, buscar novos públicos. A vantagem da internet é que a gente consegue fazer pilotos de campanha e ser rápido para ter retorno ou não. Tá? Então, é bacana fazer esses testes. Eu, por exemplo, anuncio muito.
A minha esposa também anuncia aqui o negócio dela. E, por exemplo, agora mesmo a gente está notando um desgaste em determinado público. A gente precisa redesenhar esse público. Ele já não responde como respondia antes, né? Então, aí cabe um modelo de inteligência de estar sempre testando poucos valores e criando sua métrica própria. A internet tem a vantagem que todo mundo que está aqui nos assistindo nesse momento, né, basta assistir um tutorial, bater a cabeça com alguns 50, 100 reais, não é muito dinheiro para aprender a anunciar, e aí sim começar a fazer por conta própria. É claro que em empresas maiores a gente indica sim uma agência, se o cara tiver condição de pagar, né? Então eu acho legal. Mas hoje, como nós vamos estar trabalhando com 30 minutos, eu acho que a gente pode estar dando continuidade nessa pauta, se tiver alguma pergunta, e pedir para o pessoal aí curtir, compartilhar a página, e mais do que isso, se tiver alguma pergunta ainda sobre esse tema, manda para a gente que a gente vai responder o mais breve possível. Olha, eu queria aproveitar e falar aí o que o Luiz Fernando está falando, que eu acho bacana. O experimentar é importante, mas tem que ter cuidado com buscar o equilíbrio, né? Porque, por exemplo, uma coisa que ainda é muito usada, não é nova, mas a galera parece que descobriu agora, que é o tal do remarketing, ou remarketing. Nossa, isso é um assunto à parte. Pô, bicho, você é perseguido por aquela marca, só basta... vai ser foda. Tá queimando dinheiro, cara. Exatamente. E aí você, tem uma hora que você enjoa daquela marca, você não aguenta mais. Pelo amor de Deus, eu não quero mais ver seus anúncios. A Booking me anuncia no dia depois que eu compro o hotel. Quer dizer, eu já comprei, ele vai lá e me manda o mesmo hotel, aí fica passando o dia inteiro na minha timeline. Exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto, né? Que é o que o Luiz Fernando falou, que eu acho que é corretíssimo. O equilíbrio. Eu sou um cara muito old school, né? Sou muito tradicional e, assim, eu invisto muito pouco grana. Cara, eu acho que não deu R$500 na minha vida, sei lá, talvez no máximo 1.000. Eu impulsiono muito pouco, eu faço muito pouco. Eu sou ainda daquela tentativa do orgânico ao extremo. E para mim, pelo menos, funciona dentro das minhas metas e tal. Eu não tenho nenhum fascínio por excesso de curtidas ou essas coisas. O que eu quero é engajamento, busco engajamento, principalmente transformar esse fluxo em negócios bons para quem me contrata e para mim, né? Mas eu sei que eu sou bem tradicional e por isso eu posso deixar de fechar mais negócios do que eu poderia fechar. Mas é uma opção minha. Eu acho que a gente falou de focar o conteúdo, a opção dele, ele caiu fora, né? Deu 8,59 e puf. Só para deixar como mensagem final, uma coisa bacana, Rocha, que a gente estava falando aqui, que ele acho que ele ia concluir, que eu acho que fica de mensagem, a gente falou muito aqui da comunicação e da forma de achar o seu público para falar, mas eu acho que uma coisa que mudou nesses últimos tempos, e é um movimento recente, deve fazer uns 2, 3 anos, né? Mudou essa questão de querer atingir muitas pessoas, entendeu? E buscar atingir muito mais o qualificado. E eu acho que esse é um cenário grande da comunicação que mudou, né? A gente prefere um pequeno volume que diga bem da gente ou que se relacione bem com a marca do que um grande volume que a gente perca muito todo dia e trabalhe quando a forma que se trabalhava a comunicação antigamente, né? As coisas que a comunicação mudou nesses tempos e mais agregado hoje ao negócio. Queria deixar isso como mensagem final aqui, faltando um minutinho para a gente encerrar, né, cara? É isso aí, galera. Agradecer a galera aí. Hoje a gente está testando um modelo de 30 minutos. Depois a galera coloca o feedback aí. E é muito importante, já encerrando com o que o Luiz falou. Luiz, antes de impulsionar qualquer coisa, realmente funcionar, cara. O básico tem que estar muito bem feito, porque crescer empresa desorganizada, crescer comunicação mal feita, é crescer problema. Eu acredito nisso aí. Um beijo a todos, muito obrigado pela audiência. Compra meu livro lá na loja.com, tá bombando, vendendo. E até jabá, né? Então, o livro fica em pé, ó. Tá vendo? Aí jabá. E até jabá, né, no final. Ó, compra o livro. Olha o cenário do cara. Você fala de jabá, ele colocou um cenário atrás, cara. Bom, meus amigos, daqui a pouco o cara aparece com boné de patrocínio, camiseta patrocinada, fundo patrocinado.
Bom, só para a gente, já que o Fred já se despediu, dar minha despedida aqui, agradecer a todo mundo que compareceu hoje. Digam aí o que vocês acharam desse formato mais curtinho. Obrigado, Caio. Obrigado, Xará. E vou estar, só para fazer, a quarta-feira, às 9 horas, estou em Vitória do Espírito Santo, palestra bacana lá com meus parceiros do Sebrae, lá no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo, às 9 horas, falando de tendências. Eu vi que o meu amigo William Caldas vai estar lá no sábado. Pô, se tiver antes por lá, William, vamos ver se a gente se bate. Eu fico lá na quinta-feira. William Caldas, grande palestra. Está lá no sábado, puta evento lá no sábado, infelizmente não posso ficar, mas se você chegar antes em Vitória, aparece lá para a gente tomar um café que não tomamos em Nova York. É isso aí. Ô, galera, eu vou estar em Brasília e vou estar em Goiás também, tá? Em Iporá. Então é isso aí. Eu vou estar em Iporá, tem outra cidade também. Iporá e Goiatuba. É isso aí. Um abraço a todos. Varejo Show fica por aqui. É isso aí, pessoal. Até mais. Até semana. Para! Oi! Assunto para a semana que vem. Vou fazer uma proposta para vocês. Vamos falar de nicho de mercado? Boa! Opa, tá na pauta agora, né? Um artigo que eu soltei essa semana. Você também soltou, né? Saiu um artigo meu na frequência sobre entrevista. Nicho de mercado. Então, pessoal, semana que vem, nicho de mercado. Beleza? E aí, gostou? Quer comentar o episódio de hoje? Então me marca em sua rede social preferida. O meu perfil é Fred Alecrim. Se quiser sugerir algum tema ou fazer alguma pergunta, manda um e-mail para fredalecrim@fredalecrim.com.br. Se você ainda não assinou esse podcast, vai lá e assina, porque assim você não perde nenhum episódio. E claro, compartilha nas suas redes para que mais pessoas possam ter acesso a esse canal. Se você quer mais conteúdo, acesse o meu blog fredalecrim.com.br e assina também o meu canal no YouTube, youtube.com/fredalecrim. Obrigado pela sua companhia, forte abraço, sucesso, valeu!